Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 11, a partir do 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Podeis assentar. Meus amados irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos pequenas diferenças nos relatos e até nos relatos de palavras de Jesus. Essas diferenças representam um segundo momento da fala de Deus. Jesus disse uma coisa e não duas, mas o Espírito Santo, que inspirou os autores da Bíblia, pôde refinar as palavras de Jesus. Um dos evangelhos traz Jesus falando, correspondente a esse versículo de número 13, assim: se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará Deus boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não saberá dar as boas dádivas aos que lhe pedirem. Lucas não coloca boas dádivas, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas não está contradizendo o outro evangelista, o outro narrador, porque é certo que entre as boas dádivas que Deus nos concede supremamente está o dom do Espírito Santo. Lucas está refinando, especificando o Espírito Santo por causa do propósito da sua escrita. Lucas, ele procura destacar, tanto no seu evangelho como no livro de Atos, a obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele, mais do que qualquer um, enfatiza a capacitação do Espírito Santo para serviço no reino de Deus. Então, o assunto de Lucas é o Espírito Santo. Pode ser que Mateus tenha falado que Deus dá boas dádivas aos que lhe pedem, mas Lucas fez questão de colocar entre essas boas dádivas, de modo específico, o Espírito Santo, a suprema dádiva de Deus. Como disse, não há contradição, porque uma coisa está dentro da outra, mas Lucas filtra, refina, na medida em que está inspirado pelo próprio Espírito Santo. Lucas, meus irmãos, mostra no final de seu evangelho que Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, a fim de serem revestidos de poder. Também lá no livro de Atos, logo no começo se destaca isso, que os discípulos deveriam esperar a promessa do Pai, que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lucas é que fala de Isabel profetizando, cheia do Espírito, fala de Zacarias. Destaca que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ressalta que quando Jesus
foi batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo ao deserto, depois se apresentou numa sinagoga e deu o sentido da unção que recebera ao ler o livro do profeta Isaías no capítulo 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos. E ele continua a narrativa de Isaías na boca de Jesus, e diz que Jesus no final devolveu o rolo e disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Portanto, Lucas mostra que a razão da descida do Espírito Santo sobre Jesus por ocasião da saída das águas do Jordão, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, foi para capacitá-lo no ministério. Ele relata de pessoas que profetizaram, cheias do Espírito Santo. Ele escreve o livro de Atos, mostrando tudo quanto os discípulos fizeram na unção do Espírito Santo. Relata inúmeras vezes a ocasião em que os discípulos foram batizados, cheios do Espírito Santo. Nós vemos no final do Evangelho de Lucas, como já disse, uma ênfase na capacitação com o poder do Espírito para cumprimento da grande comissão. E aqui, quando ele fala dessa parte em que Jesus falou sobre oração, ele quer destacar o Espírito Santo como dádiva. Como dádiva. E aqui, meus irmãos, fica claro que este dom do Espírito Santo, que é tratado em Lucas 11, é um dom de Deus para pessoas já salvas, já crentes, já regeneradas. Primeiro, porque ele coloca que deve haver uma busca dessa experiência com o Espírito Santo. Ele começa dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Não apenas aqui há uma ênfase na perseverança na oração, no sentido de uma continuidade em orar, mas num aprofundamento do espírito de oração. Primeiro eu peço, depois eu busco, que é mais do que pedir, e depois eu bato, no sentido de querer romper um obstáculo que está à minha frente. Nós pedimos, depois no momento mais profundo nós buscamos, depois nos sentimos numa guerra, alguma coisa está servindo de obstáculo para que recebamos, e então batemos na porta. Obviamente uma recomendação dessa natureza não se poderia dar a um incrédulo. Receber o dom do Espírito Santo aqui não é algo relacionado ao momento da salvação. Eu não poderia dizer a um incrédulo que ele tem que pedir, buscar, perseverar em oração, bater. Ele é incrédulo, ele tem que aceitar Jesus como Salvador, entregar a vida ao Senhor. Mas aqui, esta orientação para a progressão em oração, aprofundamento no espírito de oração, só faz sentido para alguém que já seja crente. Por outro lado, nós vemos que ele está falando de um dom de Deus, onde Deus o concede na condição de pai. Ele presume entre o que pede e o que dá uma relação de filho com um pai. Pois ele diz no versículo 11: qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lá no verso 13 ele diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Deus dá o Espírito Santo enquanto pai, respondendo à oração de um filho, de acordo com a descrição. Então aqui se presume que este que está pedindo já recebeu o espírito de adoção de filho, já nasceu de novo, já é um filho de Deus. Ele está clamando na condição de filho, num relacionamento filial com Deus. E ele pode entender o que é se aprofundar no espírito de oração, de maneira a pedir, buscar e bater, numa sequência de imersão, onde se começa com um simples pedido, depois de uma busca incessante, depois de uma guerra espiritual, até receber
o dom de Deus. Lucas escreve o seu evangelho presumindo que seus leitores sejam crentes. É bom que se diga que ele chama o seu evangelho de primeiro tratado e o livro de Atos de segundo tratado. O livro de Atos é uma continuação do evangelho de Lucas, e Lucas preparou tanto o seu evangelho como o livro de Atos para Teófilo, que era um crente. Inclusive Teófilo quer dizer amigo de Deus. Em Atos 1, a partir do verso 1, ele diz: o mesmo Lucas, fiz o primeiro tratado, referindo-se ao evangelho, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quando lemos aqui, vemos que o evangelho é o primeiro tratado, o livro de Atos é o segundo, e ambos são endereçados a um crente que tem um nome que representa todos nós: Teófilo, amigo de Deus, alguém relacionado a Deus. Lucas quer falar com crentes acima de tudo, tendo em vista leitores crentes é que ele escreve. Nós vemos logo aqui no começo do livro de Atos qual é o objetivo desse livro: é mostrar que a igreja precisa do Espírito Santo. Lucas começa logo falando do que Jesus disse quando ascendeu aos céus, que eles esperassem a promessa, que João os havia batizado em água, mas que seriam batizados no Espírito Santo. Logo no verso 8 de Atos 1, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No final mesmo do evangelho de Lucas, ele também fala acerca desta promessa do Pai. Lucas diz que Jesus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós, diz Jesus, envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O assunto de Lucas é o Espírito Santo para a igreja, é o Espírito Santo para os crentes. Portanto, para se receber o Espírito Santo dessa forma de Lucas 11, que é o batismo no Espírito Santo, é preciso ser um filho que se dirige ao Pai, é preciso ter esse relacionamento filial, ter sido alguém que nasceu de novo. Trata-se de um crente que está a pedir. E é mostrado também em Lucas, no capítulo 11, que para receber, claro, precisamos ter fé, mas precisamos também de um aprofundamento no espírito de oração. É de se desconfiar quando pessoas que não têm a habitualidade de orar, não encontram profundidade na oração, se ajoelham para receber o batismo no Espírito Santo e começam a falar alguma coisa e logo se levantam e saem da oração. Se elas realmente foram batizadas no Espírito Santo, muitas vezes apenas imitaram o que alguém disse. É claro que alguém pode se ajoelhar e logo ser batizada no Espírito Santo. Alguma pessoa pode se ajoelhar e ser na mesma hora, mas se presume que ela já tenha um espírito de oração, que ela já tenha alguma experiência em orar, em buscar a Deus, porque o texto coloca o recebimento nesse contexto, do pedir, do buscar, do bater. É uma experiência para quem tem sede, é uma experiência para quem está disposto a guerrear em oração. O inimigo traz dúvidas, o inimigo traz teologias falsas que dizem que essa experiência é para o passado, que o batismo no Espírito Santo é o mesmo que a regeneração. O inimigo das nossas almas
começa a nos fazer achar que nós não podemos receber, não merecemos receber, como se fosse por obras e não por graça que recebemos. Portanto, nós entraremos numa luta para entendermos que a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, para banirmos essas colocações que confundem a mente, para nos centralizarmos na busca e confiarmos no Deus que prometeu, a fim de recebermos o poder do Espírito Santo. Lucas faz questão de mostrar que a capacitação do Espírito Santo vem em resposta à oração. Ele é o único que salienta que Jesus, quando recebeu a unção do Espírito Santo no Jordão, estava orando. Lá em Lucas, no capítulo de número 3, no versículo 21, diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, note que Lucas faz questão de dizer isso, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Lá em Atos, no capítulo 1, Lucas mostra que os discípulos oravam antes de serem batizados no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo de número 1, versículo 14, diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lucas mostra como era comum a igreja orar pelos novos convertidos para serem batizados no Espírito Santo, e orar por eles era orar com eles. Atos 8, a partir do 12: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O texto mostra, inclusive, que a imposição de mãos não tinha um sentido mágico, porque diz que os apóstolos não foram lá para impor as mãos sobre os discípulos. Os apóstolos foram lá para orar pelos discípulos, para que eles recebessem o Espírito Santo. E aí o texto diz que, tendo ido para orar, eles impuseram as mãos. Então, impor as mãos não era o centro, era o acompanhante. Impunham as mãos como uma forma de proximidade solidária. Impunham as mãos como uma identificação comum com aquela pessoa que estava buscando. Mas a oração era o elemento chave. Logo eu passo a saber, a partir de Atos 8, que quando em Atos 19... Paulo impôs as mãos sobre os de Éfeso, e eles receberam o Espírito Santo, que veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Naquele momento Paulo não estava só impondo as mãos, estava orando, porque por este texto eu percebo que a imposição de mãos é o acessório. O que eles foram fazer lá, diz o texto, foi orar para que recebessem. Então lá em Atos 19, quando diz que Paulo impôs as mãos e veio sobre aqueles discípulos o Espírito Santo, eu tenho que entender que Paulo impôs as mãos orando, que ele estava orando para que recebessem, a experiência pentecostal. Na Bíblia nós temos uma pessoa que foi Cornélio, que não recebeu o batismo no Espírito Santo orando. Pelo menos o texto não diz isso claramente. Ele recebeu enquanto ouvia a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, ele recebeu enquanto ouvia, porque era um homem que já andava no espírito de oração. Por andar no espírito de oração, eu creio que ele ouvia orando a palavra de Pedro.
Diz aqui o texto em Atos capítulo 10, verso 2, antes que ele ouvisse Pedro, veja como era a vida de Cornélio. Atos 10, 2, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O que é de contínuo? Quer dizer, ininterruptamente. Se ele orava de contínuo, então era Pedro pregando e ele ouvindo e orando, ouvindo e orando, ouvindo e orando. Por isso este homem recebeu ouvindo, porque ele não parava de orar. Se nós quisermos ver a unção do Espírito Santo novamente na igreja, nós temos que orar. Mesmo você que já recebeu o batismo no Espírito Santo, mas o dom está adormecido dentro de você, para você avivá-lo na sua vida, tem que orar. Em Atos 4:31, pessoas que já tinham sido batizadas do Espírito Santo estavam orando ali, e o lugar tremeu, e a Bíblia diz que foram cheias do Espírito e começaram a pregar com intrepidez. O que estava nela se revelou, o que estava dormente acordou. Há muitos crentes que já foram batizados no Espírito Santo, mas precisam de uma renovação, precisam tremer outra vez. E isso se dá através da oração. Temos que ser uma igreja que ora. Nós queremos ver grandes coisas da parte de Deus, então vamos orar. E não é oração rala, não, é pedir, buscar e bater. Quem pede está distante, quem busca já está correndo na direção, e quem bate já está passando por cima do obstáculo. Tem que sair do meio, tem que sair do meio. Está na hora da igreja orar, buscar, esmurrar a porta de obstáculo e ficar cheia do Espírito Santo de Deus. É o que Lucas está nos ensinando. Pedi, batei, buscai. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abre-se-lhe-á. Você recebeu e secou, busque, clame, bata. Você não recebeu, peça, clame ao Senhor, aprofunde-se no espírito de oração. Aleluia. Meus irmãos, eu noto que essa era tecnológica tem inibido muito o espírito de oração. As redes sociais têm um fator de inibição do espírito de oração, ocupa o tempo. E elas encantam com tantas imagens, com tanta tecnologia, que dá uma sensação de pequenez na oração, você dentro de um quarto de olhos fechados e orando a Deus, sem imagem, sem barulho, sem tecnologia. É preciso sermos vigilantes quanto a isso. Você quer sentir vontade de orar pelas almas, para ser cheio do Espírito Santo, eu vou lhe dar uma recomendação: volte ao evangelismo pessoal. Porque aí você vai tentar evangelizar pessoas, vai encontrar as dificuldades, vai sentir a sua impotência, vai se sentir desafiado a ganhar aquelas almas, e você vai querer orar mais. A nossa congregação do Barroso recentemente ficou sem liderança. E o irmão Jantos está me ajudando lá na congregação do Barroso, e eu fui com ele, não só para cultos campais, mas para evangelismo pessoal, para visitação de pessoas. O que fez mais bem à minha alma foi visitar as pessoas, foi ir para falar de Jesus com as pessoas, entrando em suas casas, falando aos que estavam nas ruas. E meus irmãos, de lá para cá eu tenho orado mais. Eu tenho orado mais, porque é muito confortável para mim pregar só de um púlpito. Até num culto campal me é muito confortável, porque eu estou pregando a pessoas sem individualização. É muito confortável ficar debatendo na internet. Mas quando você debate na internet, aqueles debates apologéticos, aquilo não lhe anima tanto a orar. Lhe anima a querer ficar mais tempo lá debatendo. Mas quando você está diante de uma pessoa, e eu vi pessoas sofridas,
Eu vi uma senhora com várias crianças, as crianças todas chorando. O esposo da filha dela, alcoólatra, na bebida, e as crianças sentindo a falta. E aquela mulher sem os dentes na boca, segurando uma e agonizando ali numa condição de pobreza. Quando eu vi aquilo ali, irmãos, meu coração apertou. O meu coração apertou. Como é importante a gente sair e ver a dor e o sofrimento das pessoas. Isso fará você orar mais. Se nós quisermos uma igreja de oração, nós temos que voltar ao evangelismo pessoal. Voltar ao evangelismo pessoal. Você vai se sentir desafiado a orar. Eu creio que há uma coisa que nós temos que fazer nas redes sociais e que ainda nos mantém em parte lá. É que nós temos que realmente debater contra a ideologia de gênero, temos que falar contra isso, todas essas coisas, como condição de manter a nossa liberdade de expressão. Se nós abandonássemos as redes sociais e fôssemos só evangelizar pessoalmente nos dias de hoje, amanhã nós ficaríamos surpreendidos que de repente alguém estaria nos prendendo por pregar. Porque o que aparece nas redes sociais é que soa aos ouvidos dos que detêm o poder como sendo a opinião pública. Se nós não bagunçarmos por lá, vai parecer então que só o outro lado é que está prevalecendo, que a opinião pública já se pacificou nas opiniões do outro lado. Aí um dia você vai pregar contra o erro, aí vem alguém para lhe algemar. Então a gente tem que fazer barulho lá também. Mas lá ninguém ganha alma, lá a gente só faz aquele barulho para garantir a continuidade da nossa liberdade de expressão, para os que detêm o poder saber que tem muita gente que ainda não concorda com essas coisas, que está protestando contra essas coisas. Todo dia eu faço a minha bagunça lá nas redes sociais, eu vou lá e detono contra todas essas coisas malignas, essas ideologias que querem infiltrar dentro das escolas, na sociedade. Eu vou lá e faço a minha bagunça, resisto. Para eles saberem, ó, não é todo mundo que acredita nisso não. Mas eu sei que eu faço isso para garantir a minha liberdade de expressão. Para que eles saibam que nós temos um grande número de pessoas resistindo a isso, que não aceitamos isso. Mas eu não tenho fruto de conversão em rede social. Eu nunca evangelizei uma pessoa na rede social e ganhei para Jesus. E dificilmente alguém vai dar um testemunho assim. Nos debates lá a gente pode mostrar que ainda existimos pregando o que pregamos, mas dificilmente prospera para a finalidade evangelística. Lá eu garanto minha liberdade de expressão, mas se eu quero ganhar almas eu tenho que ir para as ruas. Eu tenho que ir para as ruas. E se você acha que lá você está fazendo a obra de Deus só nesse barulho, e de certo modo é a obra de Deus porque você está garantindo a liberdade de expressão, continuando. Mas se você acha que ali você evangelizou, você cumpriu o ID, só fazendo aquilo, você está muito enganado. Nós temos que ir ao encontro das pessoas reais, lhes levar a palavra, sair com água ao encontro do sedento. E é nessa hora, irmãos, que nós sentimos a nossa fragilidade, nossa dificuldade. É aí que nós vemos como as pessoas estão em dificuldade. É aí que nós vemos que nós precisamos de poder. Nas redes sociais você não é instigado ao espírito de oração. Você não sente a sua falta de poder e de unção. É quando você vai às pessoas. É quando você vai evangelizar pessoas, sair na rua, pregar o evangelho e sente dificuldade de ganhar almas. É nessa hora que você sente a sua impotência. Você quer ver aquelas vidas salvas. E aí você começa a orar. Então, se nós quisermos orar, nós temos que evangelizar também. Quer ter esse espírito de oração? Sim, eu quero poder. Eu quero poder. O inimigo coloca a barreira, eu bato na porta. Comecei pedindo, agora já estou correndo atrás, estou mergulhando, estou buscando. Porque eu preciso ganhar almas para Jesus, porque eu preciso abalar o mundo, porque eu preciso ajudar pessoas. E na energia da carne, nas condições naturais e nos talentos naturais, eu não consigo, preciso de poder. Nós precisamos ter um despertar do espírito de oração. Mas é quando a gente está com as pessoas que a gente percebe aquilo que nos falta, aquilo que precisamos buscar.
Esses tempos em que as pessoas começaram a trabalhar de forma remota, ficaram muito dentro de casa, perderam o contato com as outras. Elas também perderam o espírito de oração. Saia às ruas, anuncie o evangelho, pregue às pessoas, visite. Vá ao encontro delas. E aí você vai sentir a necessidade da unção do céu. Você vai evangelizar um doente. Você fala de Jesus para ele e ouve os gemidos dele de dor. E você vai ser desafiado. Eu estou evangelizando essa pessoa, o meu Jesus cura, ela está gemendo, eu tenho que orar por ela. Tem que acontecer alguma coisa. Jesus tem que fazer alguma coisa por ela nesse sofrimento. Confrontado com a dificuldade real, você vai começar a orar mais. Lucas está nos chamando aqui a desenvolver o espírito de oração para recebermos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas até concordam conosco e dizem assim: não, de fato Lucas está falando para crente já salvo pedir o Espírito Santo. Ele está falando que a pessoa já convertida é que deve buscar, mas você recebe o Espírito Santo se você pede, acredita que recebeu e pronto. Não tem negócio de falar em línguas, de manifestação. É uma coisa silente. Você acredita que pediu e recebeu. Será que é disso que Lucas está falando, irmãos? Não. Porque Lucas aqui está tentando fazer você não ter medo de pedir. Se fosse uma coisa que era só eu estou pedindo aqui, acredito que recebi e pronto, eu ia ter medo. Por quê? Mas Lucas fala como se alguém pudesse ter medo de pedir. Então é porque quando pede, recebe poder mesmo para estremecer da cabeça aos pés. Porque Lucas diz assim, para aquietar os nossos ânimos: e qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não tenha medo de pedir, não. Ou também se lhe pedir peixe, ele dará por peixe uma serpente. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. É como se Lucas estivesse dizendo: olha, você vai receber uma manifestação poderosa de Deus na sua vida, mas não tenha medo de que seja demônio, não. Porque você está pedindo é a Deus. Você não vai pedir pão e ele vai lhe dar um escorpião, não. Lucas está tentando nos levar à segurança de pedir, acreditando que o que vem, que é alguma coisa impactante, não virá do lado ruim. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que na sequência, sabe o que é que Lucas fala? Na minha Bíblia está assim o tema, logo na sequência, depois do verso 13. O poder de Jesus sobre os demônios. Sabe o que é isso aqui? Ele vai narrar que Jesus foi expulsar os demônios, e as pessoas disseram que ele expulsava demônios por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus disse: olha, Satanás não está dividido, não. A casa dele está dividida uma contra a outra, não. Não tem sentido eu expulsar demônio por poder de outro demônio, não. Mas se é pelo Espírito Santo que eu expulso, é chegado a vós o reino de Deus. Então Lucas coloca logo isso na narrativa, porque aqui ele está imaginando o Espírito Santo vindo com poder sobre um crente. E ele está dizendo: olha, não tema não, que seja um demônio não. Também disseram que o poder de Jesus era demônio, mas Jesus replicou a isso, rejeitou a isso. Não tema não, você está pedindo a Deus. Deus vai lhe dar o Espírito Santo. Ele sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pediram. Se vocês são maus e sabem dar aos filhos de vocês boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Aqui, meus irmãos, é uma experiência poderosa que ele está falando, com a evidência de falar em outras línguas, segundo o Espírito concede que se fale. O batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Alguém diz: pastor, por que o falar em línguas? Porque, irmãos, o objetivo do batismo no Espírito Santo é formar uma comunidade de profetas, de mensageiros inspirados pelo Espírito Santo. É capacitar para pregarmos a palavra de Deus. De certa maneira, Moisés desejou esse dia.
Lá em Números, no capítulo de número 11, verso 29, diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Naquele tempo do Velho Testamento, os profetas se distinguiam do povo porque tinham uma capacitação especial do Espírito Santo. E pessoas comuns aqui foram cheias do Espírito Santo, profetizaram, e outros ficaram repreendendo, como quem diz: é só Moisés que pode fazer isso. E Moisés diz: ah, eu quisera que esta unção do Espírito Santo estivesse disponível para todo o povo de Deus, que todo mundo fosse profeta. Pois, meus irmãos, no Novo Testamento esse anelo foi cumprido. O objetivo do batismo no Espírito Santo é formar uma comunidade de profetas. E aqui eu não estou falando de pessoas com um dom de profecia. O dom de profecia é apenas uma expressão disso. O profeta no Velho Testamento era o pregador. O pregador inspirado. Obviamente não temos o mesmo grau de inspiração do profeta, porque não estamos escrevendo a Bíblia como aqueles profetas foram inspirados para escrever. Mas nós temos inúmeros profetas no Velho Testamento que inclusive nem escreveram nada, mas foram profetas capacitados por Deus. Nós não somos órgãos da revelação para acrescentar ou diminuir a Escritura, mas para pregá-la nós temos uma capacitação profética. É isso que eu estou dizendo. Deus quer fazer de nós pessoas com uma capacitação profética para pregar o Evangelho. E como ser um profeta é pregar, então a evidência de que você está capacitado é que sua língua é abrasada pelo fogo do Espírito. O falar em línguas é como se fosse uma consagração da nossa boca. Por isso que no dia de Pentecostes apareceram línguas de fogo. Deus quer trazer fogo à nossa boca, fogo à nossa mensagem, fogo à nossa transmissão da palavra. Por isso que a evidência é falar em línguas, mostrando que nossa boca, nossa língua está separada, consagrada, para sermos arautos, para sermos anunciadores, na unção do Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar pregadores. Eu quero que os irmãos pensem comigo. Imagine os primeiros discípulos, irmãos. Hoje nós temos o conforto de haver inúmeras instituições cristãs dentro da sociedade, mas imagine os primeiros discípulos, homens comuns, pescadores, na maioria. E Jesus dizendo: vocês vão pregar aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pregar o quê? Que o próprio Deus em seu Filho se encarnou em um carpinteiro, filho de carpinteiro, que nasceu numa manjedoura, que viveu num lugarzinho desprezado até pelos judeus, Nazaré, que foi crucificado, açoitado, xingado. E vocês vão pregar que este homem é o Salvador. Para judeus, cuja visão de Deus é do Deus distante, que fez o monte fumegar e o povo nem queria chegar perto, vocês vão pregar isso para os povos pagãos, que tem múltiplos deuses, mas imaginam seus deuses guerreiros. E vocês vão pregar que um Deus aparentemente fraco na cruz é que é o Todo-Poderoso. É isso que vocês vão pregar. Que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Escolheu as fracas para confundir as fortes. É como se Deus tivesse dificultado para eles, pela maneira como fez todas as coisas. Ele escondeu a sua grandeza na figura de um carpinteiro, homem de dores, sem beleza para que o desejássemos. Ele escondeu o seu poder salvador num homem suspenso no madeiro e sangrando. Vocês vão pregar que ele ressuscitou ao terceiro dia, quando os gregos nem acreditavam no valor da matéria,
e acreditavam que a esperança seria o espírito desencarnar-se do corpo e viver feliz em algum lugar, mas sem levar o corpo junto. Vocês vão pregar que ele ressuscitou. Paulo chegou no aerópago de Atenas, pregou aos gregos que Jesus ressuscitou. Eles, que coisa estranha, os gregos disseram. Vocês vão pregar isso e vocês vão abalar o mundo. E com 25 anos de pregação, aqueles homens fizeram mais, irmãos, do que nós temos feito em séculos. Por quê? Como eles conseguiram fazer pessoas abandonarem os seus deuses e aceitar um só Deus? Abandonarem os seus deuses guerreiros para aceitar o carpinteiro suspenso na cruz? Como eles conseguiram transtornar o mundo, como diz a Bíblia? Lucas explica: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até pouco tempo, algumas dezenas de anos, era mais fácil pregar o Evangelho. As pessoas que nos ouviam respeitavam a Bíblia como palavra de Deus. Se você fosse abrir a Bíblia na hora que estava evangelizando, a pessoa, peraí que eu vou lá dentro de casa colocar uma camisa. A pessoa dizia, eu sou temente a Deus. Mas nós estamos vivendo numa sociedade agora pós-cristã, negacionista do cristianismo, onde as pessoas dizem, por que esse livro é a palavra de Deus? É mais um livro entre outros. Jesus é apenas mais um entre tantos que dizem ter falado a verdade. Nós vivemos numa sociedade que desconstruiu as bases cristãs. Pior do que aquela pagã que ainda tinha curiosidade de saber o que os apóstolos diziam, é uma sociedade que já começa dizendo, já sabemos o que você vai dizer e não concordamos. Isso quer dizer que a gente vai desanimar, irmãos? Não, isso quer dizer que a gente vai voltar para o cenáculo. Isso quer dizer que a gente vai voltar a pedir, buscar e bater. Isso quer dizer que nós precisamos de poder, precisamos da unção do Espírito Santo, precisamos da virtude do Espírito Santo. É hora de acordar, é hora de buscar um avivamento, é hora de dobrar os joelhos, é hora de orar para os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre nós. Aleluia! Uma comunidade de profetas. Pedro disse no dia de Pentecostes, quando perguntaram o que é isto dizer, Pedro disse, isto que vocês estão vendo aqui, o derramamento do Espírito Santo. Aliás, perguntaram o que é que as línguas queriam dizer, e ele disse que as línguas queriam dizer isto, o derramamento do Espírito Santo. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O povo os ouvia falar em línguas e perguntava o que é isto dizer, o que as línguas significam. Significam que Deus está derramando do seu Espírito. As línguas são a evidência do cumprimento da profecia de Joel. Mas note o que diz a profecia de Joel: derramarei do meu Espírito e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os meus servos e minhas servas profetizarão. O objetivo do derramamento do Espírito é formar uma comunidade de profetas. A evidência é o falar em línguas, mas o objetivo é formar uma comunidade de profetas, de arautos, de pregadores intrépidos, cheios da presença de Deus. Esse é o objetivo. No dia de Pentecostes, quando eles falaram em línguas, Deus fez povos que estavam ali ouvirem em suas próprias línguas o que eles estavam dizendo. E aquelas pessoas diziam, eles falam das grandezas de Deus. Eles estavam louvando a Deus, mas eles falavam inspiradamente das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, diz a Bíblia em Atos 10, que quando o Espírito caiu, eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, se maravilhavam de que sobre eles, gentios, também se derramava o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas. Notemos, reconheceram que eles também estavam recebendo a promessa de Deus, porque falavam em línguas, era a evidência. Mas diz que eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Falavam em línguas e saía da boca deles expressões inspiradas de louvor a Deus. Em Atos 19, Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de Éfeso.
orando por eles para que sejam batizados no Espírito Santo. A Bíblia diz: veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Primeiro falaram em línguas, há evidência, mas depois profetizaram. Naquele caso foi o dom de profecia. Mas o que eu quero dizer é que o objetivo é você falar. O objetivo é você magnificar a Deus, falar das grandezas de Deus, se tornar um instrumento para glorificar a Deus, pregar o Evangelho com unção, com poder. Em Marcos 16, Jesus diz: estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí ele depois fala: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cada sinal aí é de uma promessa cumprida. Expulsarão demônios, porque o descendente da mulher lá na cruz esmagou a cabeça da serpente. Nós expulsamos demônios como um sinal de que Jesus venceu o diabo lá na cruz. E porão as mãos sobre os enfermos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oramos pelos enfermos e vemos a cura como um sinal de que Ele levou as nossas enfermidades. Falarão novas línguas. É um sinal da promessa: sereis batizados no Espírito Santo. É um sinal da profecia de Joel: nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Alguém diz: pastor, se eu falar em línguas é o sinal e evidência do batismo no Espírito Santo? Então seria um sinal para o crente. Por que que em 1 Coríntios 14 Paulo diz que é um sinal para os incrédulos? Paulo lá diz que é um sinal para os incrédulos em função do que ele está falando. Ele aplica às línguas uma profecia de Isaías sobre os judeus quando foram levados cativos para a Babilônia. E lá ficaram ouvindo aquelas línguas dos babilônios sem entender nada. Era um sinal de juízo, que eles estavam cativos no meio de um povo onde eles não eram ninguém. Um sinal de julgamento. Aí Paulo diz: de semelhante modo, a língua também é um sinal para os incrédulos e não para os crentes. Nesse sentido de sinal para juízo. Porque as línguas são um sinal duplo, irmãos, de inclusão e de exclusão. Porque essas coisas são correlatas. Lá na Torre de Babel, quando as línguas foram confundidas, foi um grupo para lá e formou uma nação, foi um grupo para cá e formou uma nação. As línguas divididas ali na Torre de Babel criou identidade entre alguns para formar a sua nação, excluindo a nação do outro que tinha outra língua. Quando nós falamos em línguas, nós mostramos que nós somos um povo celestial. Falamos em línguas espirituais. É um sinal de inclusão numa comunidade profética. Mas também é um sinal de juízo para o incrédulo. Quando o incrédulo ouve e não entende nada, assim como o povo de Israel, levado cativo para a Babilônia, não entendia nada, é um sinal de juízo. É um sinal de que estão fora. É um sinal de que eles não podem entender esta comunidade de profetas. Deus quer, portanto, levantar uma comunidade inspirada para pregar o Evangelho com poder. Mas quais são, irmãos, as consequências do batismo no Espírito Santo? Pelo menos algumas vamos considerar hoje aqui nessa noite. Para eu receber e manter a unção do céu eficaz em minha vida, operante em minha vida, eu tenho que orar, já sei disso. Finney dizia: sempre que eu sentia a ausência da manifestação do poder de Deus que eu recebi quando fui batizado no Espírito Santo, eu corria para orar, para jejuar, para clamar, para buscar a Deus, para que aquela unção se renovasse na minha vida. Tem que ter oração, tem que ter o espírito de oração. Mas os efeitos são os seguintes. Basicamente, vou falar de dois. Primeiro, quando alguém é batizado no Espírito Santo e está vivendo na unção do Espírito Santo, ele tem uma alegria inabalável. Em Atos, capítulo de número 13, no versículo 52, a Bíblia diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, um povo cheio do Espírito Santo é um povo alegre.
é um povo alegre. Por isso que os pentecostais sempre foram tidos como barulhentos, o povo da gritaria, porque é um povo que se alegra no Senhor. Onde tem o operar do Espírito, a plenitude do Espírito, tem alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lá no Velho Testamento já se dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Alegria, alegria espiritual. Entusiasmo. Satisfação na presença do Senhor, onde há fartura de alegria. Um dos problemas que nós estamos vendo agora é a melancolia. Muitos crentes melancólicos, introspectivos, porque, meus irmãos, estão só vivendo nas redes sociais, não estão evangelizando, orando, buscando ao Senhor. E vem aquela melancolia, aquela solitude, aquela coisa agonizante. Alguns enfrentam este mundo e veem como o mundo está ficando, como as instituições estão se degenerando. Realmente, se eu olhar para o que está acontecendo, em vez de olhar sob o óculos da profecia, se eu olhar as coisas humanamente, é desesperador. E vem aquela melancolia, aquela sensação de fracasso. Nós precisamos, irmãos, ter a unção do Espírito Santo. Um crente com a unção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, efetivamente é cheio de alegria. Não importa como está o mundo, ele se entristece pela forma como o mundo está, mas é como diz a Bíblia: entristecidos estamos sempre alegres. Aliás, ele se entristece mais do que os outros com o estado do mundo, por causa que é piedoso, e ao mesmo tempo se alegra triunfalmente em meio à sua tristeza. Ele se alegra pelo que o Senhor lhe dá, ele se alegra pelo que o Senhor lhe concede, pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós precisamos dessa alegria vitoriosa, irmãos. Sabe o que é que atrai gente para a igreja? É um povo alegre. Se alguém chegar aqui e ver os crentes tristes, gemendo, não vão querer vir para cá, não. Mas se o povo vê aqui a festa do céu, meu irmão, se vê aqui crente cheio do Espírito Santo, se alegrando no Senhor, vai se atrair por este lugar. Eu quero essa alegria desse crente. Eu quero essa alegria desse crente. Nós precisamos daquela alegria que vem do poder de Deus, não vem do entretenimento, não vem das conversas fraternas, mas vem da unção do Espírito Santo. Aquela alegria que vem do céu, aquela alegria, irmãos, que tem poder, aquela alegria que faz a gente seguir adiante da presença do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, há intrepidez também. Atos 4, versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Onde tem a plenitude do Espírito Santo, tem intrepidez. Tem gente que prega com coragem, que confronta o pecado, que denuncia o pecado. Precisamos de crentes cheios de alegria e cheios de coragem, de intrepidez. Intrepidez aqui, irmão, não é só para pregar, não. Intrepidez é para fazer coisas bem esquisitas. Eu lembro dos loucos da madrugada se empendurando em muros para pregar, subindo em cima daquelas lixeiras de cimento para pregar o Evangelho. Eu já preguei, irmãos, no meio de uma rodoviária, já entrei dentro de uma barbearia e fui lá na frente quando todo mundo estava cortando o cabelo e comecei a pregar.
Nós precisamos de crentes corajosos que façam essas coisas. Paulo entrava numa sinagoga, entrava num aerópago, não era tímido, não, era corajoso, porque tinha unção do céu, tinha a direção do céu. Nós temos que ter coragem para fazer grandes coisas. Eu lembro-me de um irmão que contou um testemunho há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, que ele disse que o Espírito Santo o moveu para ir no meio da rua e começar a orar. Ele começou a orar e sentiu aquela vontade de falar em línguas. O Espírito Santo disse: fala em línguas, fala em línguas. E ele começou a orar e falar em língua no meio da rua, e todo mundo pensando que ele estava louco, estava doido. E um homem parou e ficou olhando aquilo ali, espantado. Aí no outro dia, ele estava no culto, esse irmão, como porteiro, na entrada. Aí o que tinha ficado olhando para ele, passou em frente à igreja, olhou para ele e disse: você é dessa igreja aqui? Aí ele disse: sou. Aí o homem disse: só deve ter doido aqui. E foi embora, andou alguns metros e voltou. E o homem disse: sabe de uma coisa? Vocês são tão doidos que eu acho que eu vou assistir o culto para ajudar vocês. Aquele homem estava com a vida destroçada, o casamento arruinado, prestes ao suicídio, mas ele ficou na igreja naquela noite e entregou o coração a Jesus. Onde estão os crentes, irmãos, que são levados a fazer grandes coisas, coisas esquisitas, que quebram a normalidade? Onde estão os que, como o exército da salvação, saíam pelas ruas batendo tambor e tocando trombeta? Onde estão os João Wesley, que de toga subiu em cima da estrutura de uma praça, iam aos penhascos e começavam a pregar o evangelho? Nós vivemos hoje na era do refinamento, pentecostais querendo agora ser muito cultos. Nós vemos hoje as pessoas querendo ser mais palestrantes do que pregadores. Nada contra aprender mais da palavra de Deus, nada contra o conhecimento, mas tudo contra o refinamento. Eu quero os loucos outra vez, irmãos. Eu quero os trombeteiros de novo. Eu quero os corajosos, os arautos de Deus. Aleluia, vamos orar para que Deus mande fogo. Nós precisamos de fogo. Este mundo, irmãos, só vai cair por terra com fogo. Essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Vamos nos levantar em oração, vamos buscar, vamos bater, vamos clamar e vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Sim, eu encherei aqui este lugar com minha glória. Eu encherei este lugar.
Ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus, e toda a terra e todo o mar e a terra seca. Farei tremer nações, e enfim virá o desejado das nações. Encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sim, este lugar, com minha glória eu encherei este lugar. Senhor dos exércitos, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, assim diz o Senhor. A glória dessa casa e muito excederá a glória da primeira. Aqui neste lugar darei a minha paz. Sim, eu encherei aqui este lugar, com minha glória eu encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sim, este lugar, com minha glória eu encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos. Deus eterno, derrama sobre nós, Senhor, o espírito de oração e de súplica. Desperta em nós o desejo de orar, de buscar, Senhor, de sermos cheios de Ti, da Tua presença, do Teu poder, Senhor. Ó Pai, que haja sede, ó Deus, que haja sede demais de Ti, Senhor, sede da Tua presença, sede da visão da Tua glória, meu Deus. Capacita a Tua igreja, concede dons espirituais, batiza no Espírito Santo, meu Deus. Acende o fogo, renova espiritualmente, Senhor. Renova, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.